Em 1945, quase todas as famílias na zona rural dos Estados Unidos sabiam abater um porco, derreter banha e conservar comida suficiente para durar um inverno inteiro sem uma única ida ao supermercado. Em 1975, a maioria de seus filhos não conseguia fazer nenhuma dessas coisas. Uma habilidade específica desta lista era ensinada em todos os escritórios de extensão rural do Centro-Oeste, mas hoje menos de 2% dos americanos com menos de 40 anos já tentaram fazê-la. Outra envolve uma técnica que o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, desencorajou ativamente por décadas, apenas para que os cientistas de solo modernos confirmassem que funciona melhor do que qualquer coisa vendida em lojas agropecuárias. Essas 20 habilidades mantiveram as famílias vivas durante a Depressão, duas guerras mundiais e invernos que destruiriam uma casa suburbana moderna em 48 horas. O que você está prestes a aprender pode mudar sua forma de pensar sobre autossuficiência. Vamos à contagem regressiva. Prever o clima pelo comportamento animal. Antes do Weather Channel e dos aplicativos de radar em smartphones, seu bisavô lia o céu e o curral. Ele sabia que quando o gado se juntava e deitava no pasto, a chuva chegaria em poucas horas. Quando o galo cantava antes do amanhecer mais do que o normal, uma frente fria estava se aproximando. Andorinhas voando baixo significavam tempestade. Andorinhas voando alto significavam céu limpo para a colheita de feno. Não eram superstições. As mudanças na pressão barométrica afetam o comportamento animal. E um estudo de 2018 da Universidade da Geórgia confirmou que o gado responde a quedas de pressão até 12 horas antes da chegada de uma tempestade. Seu bisavô não sabia explicar a pressão barométrica. Ele simplesmente sabia. 70 anos de observação transmitidos por seu pai e avô lhe deram um sistema de previsão mais confiável para as condições locais do que qualquer coisa que um meteorologista transmitindo de um estúdio a 320 quilômetros de distância pudesse oferecer. Quando as famílias dependiam de colher o feno em tempo seco ou fazer a colheita antes de uma geada, prever o clima não era um hobby, era sobrevivência. Esse conhecimento morreu quando a última geração que trabalhava a terra todos os dias pendurou seus macacões, derretimento de banha e conservação de gordura. Após o dia do abate do porco, geralmente no final de novembro, quando o frio impedia que a carne estragasse, sua avó derretia cada pedaço de gordura para transformá-lo em banha branca e pura. Ela cortava a gordura visceral e a gordura do lombo em cubos pequenos, colocava-os em um caldeirão de ferro fundido em fogo baixo e mexia por horas enquanto a gordura derretia e os torresmos ficavam dourados. A banha coada ia para potes de barro e baldes de lata, onde se conservava por meses no porão de raízes, sem refrigeração. Um único porco de 113 quilos podia render de 13 a 18 quilos de banha. Essa gordura ia para massas de torta, biscoitos, frango frito, sabão e até mesmo para impermeabilizar botas. Na década de 1930, a banha era a principal gordura de cozinha nos lares americanos, usada mais do que a manteiga e o óleo vegetal juntos. Então a Crisco chegou com uma campanha de marketing que chamava a banha de antiquada. Em 1960, a gordura vegetal de supermercado a havia substituído na maioria das casas. Mas os chefes de confeitaria e padeiros voltaram discretamente a usar banha na última década. A massa de torta mais folhada que você já comeu, quase certamente foi feita com ela. Sua avó já sabia disso em 1935. Armazenamento em porão de raízes. Toda propriedade rural tinha um cômodo escavado embaixo da casa ou esculpido em uma encosta onde a temperatura se mantinha estável em torno de 10 a 13 C o ano todo. Sua bisavó arrumava as batatas em prateleiras de madeira, com cuidado para que nenhuma se tocasse. Ela pendurava repolhos de cabeça para baixo nas vigas do teto pelas raízes. Cenouras e beterrabas iam para caixas de areia úmida. As maçãs eram armazenadas em prateleiras separadas, porque o gás etileno que liberavam estragaria as batatas. Esse único detalhe, manter as maçãs longe das batatas,
Era de conhecimento comum de todas as esposas de fazendeiros em 1940 e é desconhecido pela maioria dos americanos hoje. Um porão de raízes bem administrado mantinha uma família alimentada de outubro a abril sem eletricidade, sem enlatamento, sem congelamento. O USDA publicou guias de porões de raízes até a década de 1950 e, em seguida, parou discretamente. Os porões ganharam fornalhas, os supermercados ganharam corredores de hortifruti e a habilidade de armazenar alimentos no subsolo, o método de conservação mais antigo que os humanos já usaram, desapareceu em uma única geração. Afiação manual de ferramentas. Seu avô conseguia afiar um machado, uma foice, um canivete e uma tesoura usando apenas uma pedra de amolar e uma tira de couro. Ele sabia o ângulo pelo tato, não por medição. Um machado de corte tinha um chanfro mais inclinado do que um machado de rachar lenha. Uma faca de açougueiro exigia um ângulo diferente de uma lâmina de entalhe. Ele sabia dizer pelo som da pedra contra o aço se o fio estava se formando corretamente. Um machado bem afiado fazia o dobro do trabalho com metade do esforço, e uma lâmina cega era a ferramenta mais perigosa da propriedade. As crianças aprendiam a afiar aos 10 anos, sentadas na varanda dos fundos, com uma pedra e um canivete, construindo uma memória muscular que durava a vida toda. Hoje, jogamos facas fora quando ficam cegas, ou pagamos alguém no quiosque do shopping para afiá-las em uma máquina. Seu avô afiava suas ferramentas todas as noites após o trabalho. O ritual levava 5 minutos e economizava horas de trabalho no dia seguinte. Conservação de sementes. Antes que a indústria de sementes por catálogo dominasse a jardinagem americana, todas as famílias rurais guardavam suas próprias sementes. Sua bisavó deixava os melhores tomateiros darem frutos até passarem do ponto, retirava as sementes para um pote com água e as fermentava por 3 dias para remover a camada de gel. Ela secava em jornal à sombra e as armazenava em envelopes etiquetados em uma gaveta fresca. As sementes de feijão e ervilha eram deixadas na videira até que as vagens chocalhassem. O milho era selecionado do centro das melhores espigas, seco na espiga e debulhado à mão em janeiro. Não eram seleções aleatórias. As famílias conduziam cruzamentos seletivos ao longo de décadas, escolhendo sementes de plantas que tinham o melhor desempenho em seu solo específico, seu clima específico, sua elevação específica. O resultado foram variedades adaptadas localmente que superavam qualquer coisa de um catálogo de sementes. Quando as sementes híbridas chegaram nas décadas de 1940 e 1950, prometendo colheitas maiores, os agricultores mudaram. Mas as sementes híbridas não podem ser guardadas de forma confiável. Você tem que comprar novas todos os anos. Uma nação inteira de conservadores de sementes se tornou compradora de sementes em uma única geração e milhares de variedades regionais desapareceram para sempre. Fabricação de sabão do zero. Sua bisavó fazia sabão na propriedade usando 2 ingredientes que ela mesma produzia. Os 2 ingredientes eram lixívia de cinzas de madeira de lei e banha de porco. Ela filtrava a água através de um barril de cinzas de carvalho ou nogueira, coletando o líquido cáustico em um pote de barro abaixo. Quando a lixívia estava forte o suficiente para dissolver uma pena de galinha, estava pronta, misturada cuidadosamente com banha derretida na temperatura certa e mexida por horas. A reação de saponificação produzia um sabão duro e funcional que limpava tudo, desde roupas até crianças. Todo o processo levava um dia inteiro e produzia sabão suficiente para durar 6 meses na casa. Uma barra não custava nada. Na década de 1950, a Avery e a Dial convenceram os Estados Unidos de que o sabão de fábrica era mais puro, mais suave e mais moderno. A habilidade de fazer sabão a partir de cinzas e gordura, uma habilidade que sustentou todas as propriedades rurais desde a era colonial, desapareceu quase da noite para o dia. Hoje, os fabricantes de sabão artesanal cobram de $8 por uma barra do que sua bisavó fazia de graça em uma tarde de terça-feira. Identificação e uso de madeira. As habilidades que cobrimos até agora eram práticas. O que vem a seguir moldou comunidades inteiras.
Seu bisavô podia olhar para um pedaço de madeira e dizer se era carvalho, nogueira, freixo ou olmo apenas pelo padrão dos veios. Ele sabia quais madeiras rachavam de forma limpa para as travessas de cercas e quais torciam. Ele sabia que a laranjeira de Osage fazia postes de cerca que duravam mais que o aço, porque a madeira era tão densa e resistente à podridão que podia ficar em solo úmido por 50 anos sem tratamento. Postes de alfarroba faziam quase o mesmo. Ele cortava madeira verde no inverno, quando a seiva estava baixa, rachava-a com um cutelo e uma marreta, e empilhava as travessas ou postes para secar por um mês antes de instalá-los. Essa cerca não custava nada além de trabalho e durava mais do que o arame farpado que a loja de ferragens vendia. Um boletim do USDA de 1947 confirmou que os postes de laranjeira de Osage tinham em média 35 anos de vida útil, em comparação com 7 anos para o pinheiro não tratado. Compramos madeira tratada sob pressão agora, encharcada de produtos químicos, e ela apodrece em 15 anos. Seu bisavô construía cercas com árvores que ele conhecia pelo nome, e essas cercas viveram mais do que ele. Radiestesia e busca de água. Chame de radiestesia, chame de feitiçaria da água, chame de folclore. Mas na zona rural dos Estados Unidos, até a década de 1960, quando uma família precisava de um poço, eles chamavam o radiestesista local antes de chamar um perfurador. O radiestesista caminhava pela propriedade segurando um galho bifurcado de salgueiro ou pessegueiro, e quando o galho se inclinava para baixo, era ali que se cavava. Os céticos riam, mas os registros de perfuração de condados em todo o centro-oeste contam uma história consistente. Poços cavados em locais indicados por radiestesia atingiam água em profundidades mais rasas com mais frequência do que a colocação aleatória. O Serviço Geológico do Sr. Burlett One investigou a radiestesia várias vezes e nunca a endossou, mas também nunca explicou totalmente as taxas de sucesso. Fosse sensibilidade a pistas sutis de umidade do solo, décadas de conhecimento geológico local, ou algo que a ciência ainda não mediu, a radiestesia funcionava com frequência suficiente para que as famílias confiassem nela para sua decisão mais crítica na propriedade. Essa confiança, construída sobre gerações de resultados observados, evaporou quando as linhas de água municipais chegaram ao campo. Você não precisava encontrar a água quando ela vinha por um cano. Controle natural de pragas sem produtos químicos. Antes do DDT e antes do corredor de pesticidas na loja de suprimentos agrícolas, sua avó controlava as pragas do jardim com métodos que fariam um agricultor orgânico moderno concordar com a cabeça em reconhecimento. Ela plantava cravos de defunto ao redor dos tomates porque o cheiro repelia pulgões e moscas brancas. Ela polvilhava o repolho com cinzas de madeira para deter os besouros pulga. Ela fazia um spray de folhas de tabaco fervidas e água para matar insetos de corpo mole em suas rosas. O plantio consorciado não era uma tendência, era uma prática padrão. Toda esposa de fazendeiro sabia que o feijão fixava nitrogênio para o milho plantado ao lado dele e que a abóbora se espalhando sob ambos sombreava as ervas daninhas. O método das 13 irmãs, praticado por povos indígenas há séculos, ainda era de conhecimento comum nas propriedades americanas até a década de 1940. Então, as empresas químicas prometeram a eliminação total de pragas em uma garrafa. Os sprays funcionavam rápido e os métodos antigos pareciam lentos e pitorescos em comparação. Passamos os 50 anos seguintes descobrindo o que esses produtos químicos faziam ao solo, à água e a nós mesmos. Os cravos de defunto da sua avó nunca envenenaram um riacho. Empilhamento de feno à mão. Antes da enfardadeira cilíndrica e da carregadeira hidráulica, o feno era cortado com uma ceifeira puxada a cavalo, ancinhado em leiras, colocado em carroças com forcados e transformado em palheiros que precisavam escoar a chuva como um telhado de palha. Ou toda a ração do inverno apodreceria. Seu bisavô sabia como construir um palheiro que se afilava corretamente, como colocar cada garfada de modo que a camada externa se inclinasse para baixo e como cobrir o topo para que a água escorresse em vez de encharcar.
Um palheiro bem construído podia ficar em um campo durante meses de chuva e neve, com apenas os 15 centímetros externos estragando. O interior permanecia seco, perfumado e nutritivo. Era engenharia sem plantas. Cada palheiro era um teste, e um mal construído significava gado faminto em fevereiro. A última geração que sabia construir um palheiro adequado à mão se aposentou na década de 1970. O feno moderno vem em fardos embrulhados em plástico que custam milhares de dólares em equipamentos para serem produzidos. Seu bisavô construía seus palheiros com um forcado, costas fortes e conhecimento transmitido por 5 gerações. Abate e desossa de um animal inteiro. O dia da matança do porco era um evento comunitário. Os vizinhos se reuniam antes do amanhecer no final de novembro, e ao pôr do sol, um porco de 113 quilos havia sido escaldado, raspado, eviscerado e desossado em presuntos, paletas, costeletas, costelas, mantas de bacon, carne de salsicha, queijo de porco e banha. Nada era desperdiçado. Os intestinos eram limpos para tripas de salsicha. Os pés iam para o vinagre para fazer pé de porco em conserva. O sangue era recolhido para fazer chouriço em algumas famílias. Seu avô conseguia desossar um porco inteiro com uma serra de osso, um cutelo e 2 facas em menos de 3 horas. Ele aprendeu ficando ao lado de seu pai aos 12 anos, segurando a perna firme enquanto os cortes eram feitos. Na década de 1960, o USDA estava endurecendo as regulamentações de abate que tornavam o abate na fazenda cada vez mais complicado. As famílias começaram a enviar animais para frigoríficos. Em uma geração, a capacidade de desossar um animal inteiro, uma habilidade que todo homem rural americano possuía em 1940, tornou-se um conhecimento especializado mantido por um punhado cada vez menor de veteranos e açougueiros profissionais. Defumação e cura de carnes. Depois do abate vinha o fumeiro. Seu bisavô pendurava presuntos e mantas de bacon nas vigas de uma pequena construção de madeira e mantinha um fogo baixo de nogueira ou macieira, queimando lentamente no chão de terra por dias. A fumaça continha conservantes naturais, incluindo formaldeído e ácido acético, que penetravam na carne salgada e criavam uma crosta que resistia a bactérias e insetos. Um presunto caipira devidamente defumado podia ficar pendurado no fumeiro por 1 ano ou mais sem refrigeração. O processo exigia atenção constante. Muito calor cozinhava a carne em vez de curá-la. Pouca fumaça a deixava vulnerável à deterioração. O fogo tinha que ser alimentado a cada poucas horas, dia e noite. As crianças se revezavam vigiando o fumeiro durante a noite. Na década de 1950, o empacotamento comercial de carne fez com que a defumação caseira parecesse desnecessária. O aroma de fumaça líquida chegou aos supermercados, prometendo o sabor sem o trabalho. Mas qualquer um que já tenha provado um verdadeiro presunto caipira defumado em nogueira por 3 semanas sabe que a fumaça líquida está para a coisa real, assim como uma fotografia está para um pôr do sol. Fiação e artes em fibra. Agora a lista muda da comida para as habilidades que mantinham a propriedade unida fisicamente. E esta próxima pode surpreendê-lo. Sua bisavó conseguia fiar lã crua ou algodão em linha utilizável usando um fuso de queda que ela mesma fez com um pedaço de pau e um disco de madeira. Ela fazia isso enquanto cuidava das crianças, caminhava entre as tarefas e até mesmo sentada na varanda depois do jantar. A linha ia para um tear para fazer tecido, ou era usada para remendar, tricotar e cerzir. Em 1900, a mulher média das fazendas americanas produzia uma parte significativa das roupas de sua família. Em 1950, esse número havia caído para quase zero. Roupas prontas dos catálogos da Sears e da Montgomery Ward eram baratas e convenientes, e a roda de fiar foi para o sótão. Sem a habilidade de transformar fibra crua em linha, uma das tecnologias humanas mais antigas, desapareceu das propriedades americanas em menos de 2 gerações. Fitoterapia e remédios caseiros. Sua bisavó mantinha um jardim de ervas medicinais e sabia quais plantas silvestres colher nos bosques e campos. Ela preparava chá de verbasco para tosses, chá de casca de salgueiro para dores de cabeça,
uma planta cujo composto ativo foi posteriormente sintetizado como aspirina. Ela fazia cataplasmas de folhas de confrei para entorses e hematomas, e xarope de sabugueiro para resfriados de inverno. Ela sabia que as folhas de tanchagem, a erva daninha comum de gramado, extraíam a infecção de feridas quando aplicadas como cataplasma e que um chá de folhas secas de framboesa aliviava as dores do parto. Não eram palpites. Eram remédios refinados ao longo de séculos de observação e passados de mãe para filha. Quando o médico mais próximo ficava a 2 horas de viagem de carroça e cobrava mais do que o salário de uma semana, os remédios caseiros eram a primeira e, muitas vezes, a única linha de defesa. A farmacologia moderna confirmou muitos desses remédios. O sabugueiro demonstrou propriedades antivirais em estudos clínicos. A casca de salgueiro contém salicina. O confrei promove o crescimento celular. Sua bisavó não conhecia a química, ela conhecia os resultados. Esse conhecimento evaporou quando os médicos se tornaram acessíveis e os produtos farmacêuticos se tornaram baratos. O jardim de ervas tornou-se um canteiro de flores, e as receitas escritas nas margens das Bíblias da família nunca mais foram lidas. Construção e manejo de solo vivo. Seu bisavô não comprava fertilizante. Ele construía o solo. Todo outono ele arava sob uma cultura de cobertura de trevo ou centeio, adicionando matéria orgânica que alimentava minhocas e bactérias do solo. Ele fazia rotação de culturas religiosamente. Milho em um ano, feijão no outro, depois um ano de pouso com trevo para restaurar o nitrogênio. Restos de cozinha, esterco de curral e cinzas de madeira iam para o jardim em camadas que compostavam durante o inverno. Ele nunca ouviu a palavra microbioma, mas administrava um com precisão. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos passou décadas promovendo fertilizantes sintéticos e chamando o manejo tradicional do solo de antiquado e ineficiente. Agora, depois de 70 anos de agricultura química terem esgotado a camada superficial do solo em todo o centro-oeste a taxas alarmantes, cientistas de solo em universidades, desde a Iowa State até Cornell, estão publicando estudos que validam exatamente o que seu bisavô praticava. Culturas de cobertura, compostagem, rotação de culturas e preparo mínimo do solo reconstroem a saúde do solo de maneiras que os insumos sintéticos não conseguem. Gastamos bilhões aprendendo o que ele sabia de graça. Conservação de alimentos em grande escala. Em setembro, as prateleiras do porão da sua avó guardavam de 400 a 600 potes de comida em conserva. Vagem, tomate, milho, pêssego, pera, purê de maçã, picles, relishes, geleias, compotas, chucrute e carne. Ela enlatava carne bovina e frango sob pressão em potes que duravam anos. Ela fazia manteigas de frutas em caldeirões de cobre, mexidas com longas pás de madeira sobre fogueiras ao ar livre. Ela fazia picles de tudo, desde pepinos até casca de melancia. O processo começava em junho, com geleia de morango, e não terminava até que a última abóbora fosse guardada em novembro. Uma família de 6 pessoas precisava de cerca de 500 potes para passar o inverno sem depender do mercado. Sua avó produzia isso todos os anos durante décadas. Ela sabia a pressão e os tempos de processamento de cada alimento de cor. Ela conseguia identificar uma vedação falha pelo som, batendo na tampa e ouvindo o som oco que significava problema. Quando os supermercados disponibilizaram produtos frescos o ano todo, as maratonas de enlatamento pararam. As panelas de pressão para enlatamento foram para vendas de garagem. O conhecimento de tempos e técnicas de processamento seguros, passado de mãe para filha por gerações, quebrou-se em um único elo: forja e reparo de metais. Toda a comunidade rural tinha um homem que sabia forjar, soldar e consertar metal em uma forja a carvão. Em muitas propriedades, o próprio fazendeiro mantinha uma pequena forja no celeiro. Ele conseguia extrair um parafuso quebrado, remodelar uma ponta de arado torta, forjar uma dobradiça, consertar uma corrente e temperar uma lâmina de corte. Ele sabia como julgar a temperatura do aço pela cor: vermelho cereja para dobrar, laranja brilhante para soldar, branco para queimar, o que arruinava o metal.
Um martelo de ferreiro e uma bigorna de 45 quilos eram equipamentos padrão nas propriedades rurais em toda a América até a década de 1940. Quando um equipamento quebrava em um sábado à noite, você não esperava até segunda-feira para a loja de ferragens abrir. Você aquecia a forja e consertava você mesmo. O som do martelo na bigorna era o batimento cardíaco da propriedade em funcionamento. Quando o equipamento de solda se tornou portátil e acessível, nas décadas de 1950 e 1960, e quando os equipamentos se tornaram complexos demais para serem consertados com ferramentas simples, a forja doméstica esfriou. As bigornas foram vendidas como sucata ou estão enferrujando em celeiros hoje, monumentos a uma habilidade que outrora mantinha todas as propriedades funcionando. Estruturas de madeira e marcenaria. Seu bisavô conseguia construir um celeiro que durava 100 anos, usando madeiras lavradas à mão, unidas com encaixes de espiga e fura, mantidos juntos por pinos de madeira em vez de pregos ou parafusos. Ele selecionava as árvores no inverno, lavrava-as em formato quadrado com um machado largo e cortava-as juntas com um formão e um macete. O levantamento de um celeiro reunia toda a comunidade por um único dia. 30 ou 40 homens erguiam as enormes estruturas para o lugar, fixando-as com pinos de carvalho, e levantavam uma estrutura que abrigaria gado e feno por gerações. A engenharia era sofisticada. Cada junta transferia o peso deliberadamente, de modo que a estrutura flexionava com o vento em vez de rachar. Celeiros construídos dessa forma nos anos 1800 ainda estão de pé em toda a Nova Inglaterra, no centro-oeste e nos Apalaches. Quando a madeira serrada e os pregos de arame se tornaram baratos, a arte das estruturas de madeira tornou-se desnecessária para a construção cotidiana. A última geração de fazendeiros que sabia construir com madeira lavrada à mão e marcenaria de madeira se aposentou na década de 1960. Hoje, a construção com estruturas de madeira é um ofício especializado que cobra preços premium. Seu bisavô fazia isso porque era simplesmente assim que se construíam as coisas. Fabricação de cordas e arreios. A corda era a fita adesiva da propriedade rural. Seu bisavô torcia a sua própria corda de cânhamo, sisal ou até mesmo tiras de couro cru quando não havia mais nada disponível. Ele trançava cabrestos, tecia cordas de guia e consertava arreios de couro com um furador, linha de linho encerada e uma agulha de costura de palma. Um cavalo de fazenda de trabalho usava um arreio que valia mais do que o próprio cavalo, e manter esse arreio em bom estado era uma tarefa semanal. Ele sabia como emendar uma corda quebrada para que a junção ficasse mais forte do que o fio original. Ele conseguia trançar um chicote de 4 fios, costurar uma rédea e rebitar uma fivela quebrada. Quando o trator substituiu o cavalo na maioria das fazendas americanas entre 1940 e 1960, o arreio foi para a parede do celeiro e depois para o antiquário. As habilidades de trabalhar com corda e couro, habilidades que todo fazendeiro possuía, tornaram-se curiosidades demonstradas em feiras de condados por velhos cujos netos assistiam com interesse educado, mas distante. Transmissão de conhecimento pela prática. A maior habilidade rural que desapareceu não foi nenhuma técnica isolada. Foi o próprio método de ensino. O conhecimento era transferido ficando ao lado de alguém e fazendo o trabalho juntos. Um menino aprendia a afiar um machado observando seu pai afiar um machado 1000 vezes e depois pegando a pedra em suas próprias mãos enquanto seu pai observava. Uma menina aprendia a conservar tomates ficando no balcão da cozinha, ao lado de sua mãe, todo mês de agosto por 15 anos. Não havia tutoriais no YouTube, nem workshops, nem cursos de fim de semana. Havia apenas o ritmo diário de trabalho compartilhado entre gerações, repetido até que vivesse nas mãos e no corpo tanto quanto na mente. Quando as famílias deixaram a terra para trabalhar em fábricas e morar em apartamentos na cidade, a corrente se quebrou. Um avô que sabia construir um celeiro, abater um porco, forjar uma dobradiça e prever o clima, observando as vacas, não tinha a quem ensinar. Seus netos viviam em subúrbios onde nenhuma dessas habilidades se aplicava. O conhecimento não desapareceu lentamente.
Ele parou no meio da frase quando a última pessoa que o carregava não tinha ninguém ao seu lado para recebê-lo. Aqui está o meu desafio para você. Aprenda uma, apenas uma. Encontre um veterano em seu condado que ainda guarde sementes, afie ferramentas à mão ou construa o solo à moda antiga. Fique ao lado dele e observe. Depois, faça você mesmo enquanto ele o observa. Porque foi assim que esse conhecimento sobreviveu por séculos, e essa é a única maneira de ele voltar. Diga-me nos comentários qual habilidade você quer aprender primeiro. Quero saber se os construtores de solo superam os ferreiros ou se os enlatadores têm um exército maior do que eu penso. Porque essas não eram apenas habilidades rurais. Elas eram o sistema operacional da autossuficiência americana. E nós esquecemos a senha. Seus bisavós a sabiam de cor. Agora é a sua vez. Se essas habilidades perdidas mudaram a maneira como você olha para as ferramentas no seu galpão ou para o solo no seu quintal, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos escavando a sabedoria que a sociedade moderna tentou deixar para trás. Vamos reconstruir nossa independência juntos. O próximo capítulo de nossa herança será aberto em breve.